Vamos conversar um pouco sobre simulações e hoje você vai aprender a fazer isso daqui, um efeito de bolinhas caindo. Isso aqui é muito mais fácil do que parece, se liga só. Eu tenho aqui uma cena simplificada onde nós vamos começar a trabalhar e para começo de conversa nós temos que criar as bolinhas e para criar as bolinhas você vai aprender a utilizar o Geometry Nodes. Calma. Vai ser muito mais fácil do que parece, tá bom? Se liga só como é assim. Eu vou dar um Shift A e vou adicionar um objeto que vai conter as minhas bolinhas. Só para brincar um pouco, vou usar um objeto que eu quase nunca uso, que é o cone. Eu vou jogar ele aqui para cima e eu vou rotacioná-lo aqui 180 graus para ele ficar apontando para baixo. Com o nosso cone selecionado, eu vou vir aqui no cantinho da minha tela e vou duplicar a minha tela aqui no meio. Tá? Mas antes desse vídeo continuar, eu quero avisar para vocês que lá na nossa plataforma da Bevis Academy, nós estamos liberando aqui agora o curso Código do Blender, tá? E agora, dentro daqui, que antigamente era Blender básico, tem tudo que você precisa saber para poder trabalhar com Blender, desde o básico da modelagem até modifiers, materiais, UV Mapping aqui na prática, iluminação, fotografia e composição para você fazer as suas cenas e os seus modelos 3D ficarem o mais bonitos possíveis na apresentação final e pós-produção e compositing para você dar aquele toque final e a cereja no bolo no teu projeto. Fora que aqui dentro nós temos também o treinamento de Blender para arquitetura, que ensina para você como renderizar a arquitetura dentro do Blender, atendendo ao mercado de arquitetura e construção, além dos nossos cursos pontuais, que você pode estudar separadamente cada um deles, e também os nossos cursos de empreendedorismo, onde você aprende como utilizar os teus conhecimentos de 3D para gerar um portfólio de alto valor e ganhar dinheiro com o teu trabalho. Se interessou? O link está aqui na descrição, clica no link para você se cadastrar na Bevis Academy e eu te vejo do outro lado, onde eu mesmo serei responsável por dar suporte para você de segunda a sexta, beleza? Link na descrição, eu te aguardo lá. Vindo aqui em cima, eu vou na temida aba do Geometry Nodes e você vai ver como isso aqui é bem tranquilo, tá? Vou apertar a tecla N para assumir esse painel aqui e vou clicar aqui em New para criar um novo sistema do Geometry Nodes. O que eu quero fazer em primeiro lugar? Gente, é bem tranquilo, tá? Eu vou te apresentar os nodes e você vai conseguir utilizar esses nodes para qualquer outra coisa no futuro. Eu quero que dentro desse objeto existam vários pontinhos e cada pontinho desse tenha uma bolinha em volta. É só isso que eu quero. Então o primeiro node que a gente vai utilizar vai ser o Shift A e vamos converter a nossa malha para um volume. Para isso a gente vai utilizar um Mesh de malha to Volume, que é esse daqui. É só digitar e colocar, tá bom? Coloquei aqui, o nosso cone vai virar uma nuvenzinha. Isso significa que o Blender está processando o interior dela também. E nós precisamos do interior para poder ter bolinhas dentro dela, não só fora do cone. Então agora que eu tenho esse volume, eu preciso distribuir alguns pontos dentro desse volume. Então para distribuir pontos dentro do volume, eu vou utilizar o Shift A, Distribute Points in Volume. É direto ao assunto assim, gente, tipo, realmente é conversando com o Blender que você trabalha com Geometry Nodes. O modo de distribuição padrão é o aleatório, random, e você pode aumentar a densidade para aumentar o número de bolinhas ou de pontos que vai ter aqui dentro. Em volta de cada ponto desse aqui que a gente vai ter uma bolinha. Só que no modo random, o que pode acontecer é que um pontinho vai ficar interceptando o outro, e isso não vai ser legal porque na hora de fazer a animação, as bolinhas que estiverem juntas no mesmo lugar, elas vão explodir uma para o lado e outra para o outro. E isso vai tirar algumas bolinhas da nossa simulação, porque elas vão voar no infinito. Então, para evitar isso daqui, é legal a gente mudar para o modo Grid. Que no modo Grid, eles vão ficar tudo retinho, em linha, e nenhum vai interceptar o outro. E aí você pode mudar o spacing aqui para um valor que você prefira, por exemplo, 0.2. Só toma cuidado para não reduzir isso aqui sem querer. Porque se você reduzir isso daqui para 0, o Blender vai travar. No meu caso, eu vou deixar aqui em 0.3 mesmo. É só um exemplo, não preciso de tantas bolinhas assim. E agora vem a parte que a gente termina o negócio, que a gente vai ter que colocar uma bolinha em volta de cada um desses pontos. Para isso, tudo pode ser feito dentro do Geometry Nodes. Bom, agora que a gente tem os pontinhos, a gente precisa colocar as bolinhas nesses pontinhos. E para fazer isso, nós precisamos de bolinhas, que são malhas, para estarem sobre esses pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Shift A, vamos clicar na busca e nós vamos procurar por Instance On Points. Esse aqui já não é tão intuitivo, porque nós precisamos distribuir algumas instâncias, ou seja, alguns objetos que serão instanciados
copiados, entre aspas, para cada uma dessas bolinhas. Então, aqui nós temos apenas 3 nodes, tá? A gente agora só precisa colocar uma bolinha aqui. Para colocar uma bolinha nessa instância, você pode utilizar o próprio Geometry Nodes. Você pode dar Shift A, e se você vier aqui em Mesh, você vai ver que tem vários objetos que você pode utilizar por padrão, objetos primitivos. Cubo, cone, cilindro, enfim. A gente pode colocar aqui uma UV Sphere, que é uma esfera padrão, né? Se eu conectar ela aqui na nossa saída, que você vai ver é uma esfera, como se você desse Shift A e colocasse aqui uma esfera na sua cena. Desse jeito mesmo, bem simples, bem tranquilo. Então você não precisa ter outra bolinha fora da cena, né? Você já pode utilizar o próprio Geometry Nodes com isso. E aqui, o que eu vou fazer é reduzir os segmentos. Eu vou colocar esse aqui em 16 e esse daqui em 8, que é metade do valor que está. E o Radius, que é o raio, eu vou colocar aqui em ponto 1. Vai ficar tipo 10 centímetros de bolinha. Essa bolinha a gente vai colocar aqui em instâncias. E quando eu conectar a instância na geometria, voilá, nós temos uma bolinha distribuída em cada ponto. Agora vem uma parte que muita gente esquece. Antes da gente transformar essas bolinhas em cada uma separada para fazer a simulação, tem uma coisa chata que vai acontecer. Se você vier aqui no Geometry Nodes e tentar aplicar, ele vai dar um erro. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele está passando por essa árvore de Geometry Nodes, ele não está gerando no ponto final uma malha de verdade. Tudo isso daqui são instâncias. Então nós precisamos fazer o quê? Realize. Esse é um termo dentro do Blender, que é para transformar uma coisa em realidade, no sentido do que é realidade para o Blender, nós precisamos realize, realizá-las. Então é só você dar um Shift A, busca e digitar realize, que ele vai estar aqui, ó, realize instances. É só colocar aqui que voilá, todas essas instâncias agora são malhas de verdade para o Blender. O Blender realmente considera isso como geometria que ele vai trabalhar para fazer modifiers e todas as outras coisas. Mas é só você clicar aqui agora em Apply e voilá, nós teremos aqui uma malha toda com as bolinhas aqui dentro. Finalizada essa parte de Geometry Nodes, bora fazer essas bolinhas caírem. Essas bolinhas vão cair no chão. Esse chão aqui que eu modelei, ele precisa ser um chão que tenha uma colisão. Para ter uma colisão, você pode vir em Object, clicar aqui em Rigid Body, e aqui em Rigid Body você vai clicar em Adicionar Passivo. É um objeto que vai receber colisão, mas não vai se mover, tá bom? Clicando aqui, voilá, você já tem um objeto passivo, e aqui tem as opções dele. Infelizmente não aparecem as que eu gostaria, tá? Que no caso são as opções de vir aqui em Physics e Surface Response. Primeira coisa que eu não gosto é Friction, fricção. A fricção é um objeto esfregando no outro, sabe? Então, tipo, muita fricção vai fazer com que a bolinha tenha pouco arrasto no chão. Então, para ela deslizar mais, eu vou colocar aqui no valor um pouquinho menor. Não vou preocupar em ser valor redondo, não. E o bounciness é o quanto que ela vai quicar para cima e para baixo. Isso daqui eu também acho legal subir, que é para a bolinha bater mais vezes no chão e deixar a animação mais interessante. Vamos fazer o mesmo processo para essa parede aqui. Vem em Object, Rigid Body, Adicionar Passivo. Agora, essa parede também ela é um objeto com colisão. E tem um detalhe nela que eu vou falar para você daqui a pouco. Porque na hora que a gente aplicar a simulação, você vai ver um BO. E eu vou te ensinar a consertar esse BO, porque isso pode acontecer em vários dos seus projetos. Então, se liga, porque é um negócio que você não pode esquecer. As bolinhas, nós queremos que ela caia. Então, a gente vai dar nelas um Object, Rigid Body, e vamos colocar em ativo, adicionar ativo. E agora ela está adicionada como ativa, a gente vai fazer o mesmo processo de reduzir a fricção e aumentar o bounciness. No caso dela eu vou aumentar bastante, porque eu quero que essas bolinhas elas quiquem muito para ficar interessante, né? Então eu vou colocar aqui no 1.3 mais ou menos, para elas ficarem bem interessantes. E agora a gente vai rodar a nossa simulação e vamos ver os primeiros BOs que a gente arruma rapidinho. Olha só, quando eu der play na animação, o que você vai ver é que, pum, primeiro, a nossa bolinha é um objeto só. E segundo, é que ela não está entrando dentro desse bloco aqui. Por quê? Porque o modo que esse bloco está sendo colocado está sendo um shape de Convex Hull aqui nas colisões. O que diabos é Convex Hull? Basicamente é que o Blender ele tenta fazer a média da malha e, sabe, ele faz isso para ficar mais leve. Só que também causa esses BOs, né? Fica meio esquisito. Então o que a gente faz é modificar o tipo de Convex Hull para Mesh. Assim ele vai considerar a malha em si para fazer a colisão. Uma coisa boa de fazer também é vir aqui na Sensitivity e reduzir essa margem aqui para um valor menor, tá? Se você colocar 0, ele não fica 0 100% não. Mas se você colocar pelo menos um 0,005, só para dar ali um pouquinho de espaço, tá?
vai ficar mais legal. Vale a mesma coisa para o nosso chão, né? A gente colocar uma sensitividade, uma colisão, uma margem de colisão e colocar ela num valor menorzinho. Coloca aqui em 0,5. Da mesma forma para poder, sabe, não parecer que a bolinha tá flutuando sobre o piso, né? Então, na hora que a gente der um play aqui agora, nossas bolinhas já entraram aqui dentro, show de bola. E se a gente olhar aqui no chão, elas estão quase encostando no chão, né? Tipo, já é o suficiente para não dar problema. Se a gente colocar em 0 aqui, até que funciona, se liga só. Eu vou colocar aqui de frente e vou dar play na animação. Ela até funciona, mas existe o risco dela entrar dentro do bloco de baixo e isso dá problema. Por isso que é sempre bom você colocar pelo menos uma margenzinha ali, nem que seja 0,01. Eu coloco 0,05 por margem de segurança. E agora outra coisa que a gente vai resolver é o fato que essas bolinhas estão caindo tudo como se fosse um objeto só, né? Isso aqui é bem simples de resolver. Basta você selecionar o objeto, entrar no modo de edição com a tecla Tab, P para separar, Separate Menu, né? E clicar aqui em Separate by Loose Parts. Isso aqui, separar por partes soltas, vai fazer exatamente o que o nome diz, né? Vai separar por partes soltas e você vai ter várias bolinhas aqui separadas por partes soltas. Entendeu? Eu vou dar uma tecla M e criar uma coleção para elas. Eu vou chamar de bolotas bolotosas. E aí a gente vai ter uma coleção só para elas aqui, só para me organizar mesmo. E dessa forma, nós temos as nossas bolinhas e todas elas já herdaram as condições que a gente colocou nelas. Só que elas estão agindo de um jeito meio bizonho, né? Tipo, o que está acontecendo que elas estão flicando loucamente? A resposta é simples, gente. Como esse objeto era tudo um só, cada uma dessas bolinhas estava no mesmo objeto, então todas elas compartilham a mesma origem. O que é a origem, Augusto? É o ponto central, essa bolinha laranja aqui do objeto. E no caso é dessa origem que o Blender começa a calcular o centro do objeto. Então, se você liga a animação e o centro do objeto está longe, está tipo perdido, o Blender vai ficar perdido também. Então a resposta para resolver isso aqui é bem simples também. Botão direito, Set Origin, e você vai colocar aqui origem para geometria. Agora cada uma das origens vai ficar no centro da bolinha e o Blender agora vai conseguir calcular tranquilamente. Vamos dar um botão direito e um Shade Smooth, só para deixar essas bolinhas mais bonitinhas. E quando a gente apertar a tecla espaço, voilá, elas caem, se empilham e dissolvem. E aí você fala, Augusto, que comportamento bizonho é esse? Por que elas caem, aí elas se empilham, aí depois elas se soltam? A resposta é a mesma resposta aqui do chão e dessa parede aqui. Se você vir na nossa bolinha, você vai ver primeiro que ela vai estar em Convex Hull. Então a gente já pode colocar isso aqui para Mesh se a gente precisar. E você pode reduzir bastante a fricção e aumentar bastante o bounciness, já que a bolinha ela é para quicar mesmo. E quando você apertar, o que você vai ver é que ela vai se dispersar dessa maneira aqui. Uma coisa que você pode mexer também é no peso dela, tá? Ela vem com peso de 1 kg cada bolinha. Se você colocar aqui para 0,1, ou seja, vai ser 10 gramas, o comportamento dela vai ser um pouquinho diferente. Só que toda alteração que você fizer aqui só vai ser aplicada nessa bolinha, que é a única bolinha que está selecionada em amarelo. Todas as outras estão selecionadas em laranja. Isso significa que isso aqui é uma seleção ativa e as outras elas estão ali em segundo plano. Tudo só acontece com a seleção ativa. Então o macete é o seguinte. Quando você selecionar uma opção, segura Alt e clica nessa opção, que assim ela vai ser aplicada para os outros objetos também. Perceba, todos eles agora têm a forma Mesh ali selecionada. Exatamente porque eu fiz dessa maneira. Ou você pode deixar esse objeto selecionado, botão direito e clicar aqui em Copy to Selected, para copiar para todos os objetos que estão selecionados também em segundo plano. Duas maneiras de você fazer a mesma coisa no caso. Podemos fazer o mesmo para o Bounciness, que eu vou colocar em ponto. Podemos fazer a mesma coisa para o Bounciness, que eu vou colocar em ponto 6, segurar a tecla Alt e dar um Enter, que isso vai fazer valer para todas as bolinhas. Isso deveria fazer valer para todas as bolinhas no caso. Como não fez valer, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em Copy to Selected e a mesma coisa com a massa, né? Eu vou dar um botão direito aqui, Copy to Selected. Todo mundo agora está com as mesmas opções ativas. Se eu der play na animação agora, voilá, o comportamento dela já é bem diferente. Deve ter uma bolinha que escapou ali, né? E agora, para fechar com chave de ouro, eu quero fazer um efeito em particular que eu sei que você vai gostar pra caramba. Eu quero deixar cada uma dessas bolinhas com uma cor diferente, sem aplicar vários materiais diferentes por bolinha. Como que a gente faz isso? Sério, isso aqui é muito tranquilo, você vai ficar de cara. Eu vou vir aqui no meu projeto, vou selecionar essas bolinhas aqui, vou desselecionar esse piso e selecionar por último essa última bolinha para deixar ela como seleção ativa.
Vou dividir a minha tela mais uma vez, clicar aqui no meu gerenciador de editores e Shader Editor. Vou fechar essa janelinha aqui, eu não quero ela aqui do meu lado. Novo material e vou chamar de bolinhas. Beleza, agora para poder ver essas cores eu vou colocar aqui em modo renderizado, né? E só para a gente pré-visualizar mesmo, eu vou arrastar a bolinha do mouse, clicar aqui no cantinho e vou colocar aqui o nosso modo de pré-visualização em Scene World desligado, para a gente ter um mapa HDRI aqui padrão, só para enxergar a nossa cena mesmo. Vou colocar esse material em preto, só para eu pré-visualizá-lo. Tá vendo que só pegou no objeto selecionado em amarelo? Isso daqui é a seleção ativa, tá? As outras não obedecem. Então vou dar um Ctrl L e Link Materials. Todo mundo vai ter o mesmo material, bolinhas pretinhas, tá? Agora eu vou clicar aqui nessa Base Color, vou arrastar ela para o lado e vou colocar aqui uma Color Ramp. Colocada essa Color Ramp, agora eu vou fazer o macete incrível, que é... Eu vou trocar esse modo dela, né? Tipo, aqui eu vou mudar a cor dela e tal. Mas eu vou trocar esse modo dela para constante e vou clicar nesse mais aqui para adicionar mais puxadorzinhos, né, desse daqui. E aí eu vou mudando a cor deles, né? Esse aqui que tá preto, eu vou colocar ele aqui em azul. Esse daqui que tá branco, eu vou colocar ele em amarelo. Esse daqui que tá branco, eu vou colocar em vermelho. Dessa maneira aqui. Temos várias coresinhas aqui, super saturadas, mas ainda não tá aplicando uma cor diferente para cada bolinha. Qual é o macete? Você vai vir aqui nesse Factor, vai puxar ele para trás e você vai procurar por um node chamado Object Info. E o modo que você quer é o modo Random, tá? Você pode colocar qualquer um e depois você troca por Random. Mas como você já pode ver, voa lá. Com o modo Random ele faz exatamente o que eu estava te falando, que é randomizar o material em diferentes objetos, porque ele pega a informação do objeto, aleatoriamente, passa por esse node e executa, né? Eu vou reduzir aqui o roughness para ficar uma bolinha mais reflexiva e perfeito. Agora, se a gente colocar até no Eevee aqui para ser um pouquinho mais bonitinho de enxergar e vou lá, quando eu der play, todas as minhas bolinhas vão quicar, vão funcionar bem de boa, bem tranquilo, do jeito que eu te mostrei. Último passo, seguinte, quando você for renderizar isso daqui, não renderiza sem dar bake na animação. Alguns bake na animação você tem que transformar essa simulação, que é um cálculo que o processador está fazendo com o Blender, em uma coisa mais leve, que são keyframes. Para isso, é estupidamente simples também, gente, é só um botão. Basta vir aqui em Object, Rigid Body, e você vai clicar aqui em Bake to Keyframes. Aí para dar bake, você vai digitar aqui em qual frame você quer. Eu vou colocar no frame 100, vou dar um OK. E o que vai acontecer é que o Blender pode congelar por um minutinho, né? Tipo, dependendo da quantidade de objetos que você estiver fazendo nessa simulação, vai demorar mais tempo para poder fazer esse processamento. Mas o Blender vai fazer os cálculos e ele vai deixar essa animação agora em keyframes, para que quando você der espaço, você veja ela rodando em tempo real na sua viewport até o frame que você marcou. No meu caso, eu marquei até o frame número 100. E agora com esse conhecimento você pode expandir e tentar fazer animações como essa daqui no seu computador. Você pode tentar encher a sua cena de balões ou alguma coisa mais criativa do tipo. Enfim, o céu é o limite. Comenta aqui embaixo que ideias você tem para poder utilizar essa técnica aqui nas suas cenas. Comenta aqui que eu quero ver até onde a tua criatividade vai, beleza? E já sabe, né? Se gostou, é dedo no like e se inscreve.